Meu pai nos rotulou desde o nascimento e destruiu nossas vidas para nos manter nos papéis designados. Descobri que minha mãe estava viva depois de 12 anos sendo chamada de louca por tentar nos salvar. Meu pai sempre disse que cada pessoa nasce com um propósito específico, e que forçar alguém a ser algo diferente do que foi destinado seria como tentar fazer uma árvore crescer de cabeça para baixo. Ele aplicou essa filosofia de forma literal aos seus 4 filhos, criando o que chamava de ordem natural familiar. Roberto era o líder nato, o primogênito que tomaria as rédeas dos negócios da família. Carmen seria a cuidadora, responsável por manter a harmonia doméstica e cuidar de todos nós. Tomás, o terceiro filho, era o atleta destinado a trazer glória esportiva para o sobrenome Silva. E eu, Marina, a caçula, fui designada como a artista sensível, aquela que expressaria a alma criativa da família. Papai não apenas nos rotulou, ele construiu nossas vidas inteiras ao redor dessas funções. Nossa casa de 3 andares foi dividida por zonas específicas. O primeiro andar era o território de Roberto, com o escritório equipado com computadores, livros de administração e quadros motivacionais sobre liderança. Carmen tinha o segundo andar convertido em uma espécie de centro de bem-estar familiar, com uma cozinha experimental, biblioteca de psicologia e uma sala de costura onde ela deveria aprender todas as habilidades domésticas imagináveis. O porão foi transformado em uma academia completa para Tomás, com equipamentos de musculação e esteiras, sacos de pancada e troféus vazios esperando para serem preenchidos. Meu espaço era o sótão, convertido em um ateliê com cavaletes, tintas, instrumentos musicais e uma pequena biblioteca repleta de biografias de artistas famosos que papai considerava inspiração apropriada. As regras da casa eram rígidas e específicas para cada papel. Roberto acordava às 5h30 todos os dias para ler jornais econômicos e praticar discursos de liderança no espelho. Qualquer sinal de insegurança ou hesitação era imediatamente corrigido por papai através de exercícios de assertividade que duravam horas. Uma vez, aos 12 anos, Roberto chorou depois de uma discussão com um colega da escola. Papai o trancou no escritório por 2 dias inteiros, obrigando-o a ler manuais sobre como ser um líder nato, até que conseguisse recitar de cor os 10 princípios da liderança eficaz. Carmen, por sua vez, nunca podia demonstrar qualquer tipo de egoísmo ou desejo pessoal. Aos 8 anos, quando pediu para brincar com os brinquedos do Tomás em vez de cuidar de suas bonecas, papai a fez cozinhar o jantar para toda a família durante uma semana inteira, mesmo que ela mal conseguisse alcançar o fogão. Ele dizia que cuidadoras verdadeiras encontram alegria apenas na felicidade dos outros, nunca em seus próprios desejos. Tomás vivia em um regime de treinamento que começava às 6 horas da manhã e só terminava às 9 horas da noite. Futebol, natação, corrida, musculação, tudo cronometrado e medido. Papai contratou 3 treinadores diferentes e acompanhava cada sessão com um caderno onde anotava o progresso físico. Quando Tomás desenvolveu uma paixão secreta por matemática aos 10 anos, papai descobriu os livros escondidos debaixo do colchão e os queimou no quintal, dizendo que músculos não precisam de números, apenas de disciplina. Eu era forçada a criar arte por 8 horas diárias. Pinturas, música, poesia, dança. Papai não se importava com o que eu produzisse desde que fosse expressão artística autêntica. Ele convidava vizinhos e conhecidos para ver minhas obras, sempre apresentando-me como nossa pequena artista, mesmo quando eu tinha apenas 7 anos e mal sabia segurar um pincel direito. As paredes do sótão eram cobertas com calendários de produção artística, onde papai marcava quantas peças eu deveria completar por mês. Nossa mãe havia morrido quando eu era muito pequena, e papai sempre dizia que ela teria ficado orgulhosa de ver como ele estava cultivando nossos talentos naturais de forma tão dedicada. Ele pendurou uma foto dela na sala principal com uma placa dourada embaixo, Helena Silva, mãe que acreditava no potencial único de cada filho. O problema era que nenhum de nós realmente se encaixava nos moldes que papai havia criado. Roberto tinha ataques de ansiedade antes de qualquer apresentação ou reunião, mas precisava esconder isso porque líderes não demonstram fraqueza. Carmen desenvolveu uma compulsão por limpeza tão severa que lavava as mãos até sangrar, mas papai via isso como dedicação exemplar aos cuidados domésticos. Tomás começou a ter pesadelos recorrentes sobre competições esportivas, acordando gritando no meio da noite, mas papai interpretava isso como fome de vitória se manifestando até nos sonhos. E eu passei a odiar cada pincelada, cada nota musical, cada verso que era forçada a criar, mas tinha que sorrir e agradecer papai por nutrir minha alma artística. A vigilância era constante. Papai instalou câmeras em todos os nossos espaços para garantir que estávamos desenvolvendo nossos dons naturais, mesmo quando ele não estava por perto. Ele revisava as gravações todas as noites, fazendo anotações em um caderno sobre nosso progresso e áreas que precisavam de mais foco. Qualquer desvio do papel designado resultava no que papai chamava de realinhamento natural. Roberto foi obrigado a dormir no escritório por uma semana quando foi pego lendo um livro de ficção científica em vez de literatura de negócios.
Carmen teve sua mesada cortada por 2 meses depois que foi vista brincando no parque em vez de organizando os armários de casa. Tomás foi proibido de comer sobremesa por 1 mês inteiro quando desenvolveu interesse por aulas de piano. O realinhamento mais severo que presenciei aconteceu quando eu tinha 12 anos. Tomás havia se inscrito secretamente para uma competição de matemática na escola, usando o nome de um colega para esconder sua participação. Quando ganhou o primeiro lugar e a escola ligou para casa para parabenizar a família, papai descobriu tudo. Durante 3 semanas, Tomás foi acordado às 4 horas da manhã para correr 10 quilômetros antes do café. Depois das aulas, tinha que treinar musculação por 4 horas seguidas, sem intervalos para descanso. Aos fins de semana, papai o levava para participar de competições amadoras de diferentes modalidades esportivas, mesmo que ele não estivesse preparado. Vi meu irmão vomitar de exaustão depois de uma corrida de 5 quilômetros que foi forçado a fazer com febre de 38 graus. Durante esse período de realinhamento, papai também proibiu Tomás de falar com qualquer um de nós irmãos. Ele deveria se comunicar apenas através de Carmen, que foi designada para ajudar seu irmão a redescobrir sua verdadeira essência atlética. Carmen ficou devastada por ter que participar da punição, mas não tinha escolha, recusar seria um desvio de seu papel de cuidadora. O isolamento entre nós irmãos era uma das táticas mais cruéis de papai. Ele nos ensinou desde pequenos que cada um tinha um papel específico e que tentar ajudar os outros em áreas que não eram nossa responsabilidade seria prejudicial para o desenvolvimento natural da família. Roberto não podia ajudar Carmen com tarefas domésticas porque isso atrapalharia o crescimento da liderança dele e da dedicação ao cuidado dela. Carmen não podia incentivar meus interesses não artísticos porque isso comprometeria minha sensibilidade criativa. Mesmo assim, desenvolvemos formas secretas de nos apoiar. Durante as madrugadas, quando papai estava dormindo, Roberto subia até meu sótão e me ajudava com as lições de casa que eu não conseguia completar por ter que passar o dia inteiro pintando. Ele sussurrava explicações de matemática e ciências enquanto eu fingia estar organizando meus pincéis. Carmen aprendeu a cozinhar pratos que ajudavam Tomás a se recuperar melhor dos treinos intensos. Mesmo que isso significasse acordar 1 hora mais cedo para preparar vitaminas especiais com ingredientes que ela pesquisava em revistas de nutrição esportiva. Ela também costurava pequenos travesseiros aromáticos que colocava discretamente no quarto dele para ajudar com os pesadelos. Tomás usava seus horários de treino para passar perto dos nossos espaços e deixar bilhetes de encorajamento. Ele memorizou os horários das câmeras de segurança e sabia exatamente quando podia se comunicar conosco sem ser detectado. Uma vez por semana, ele conseguia deixar pequenos presentes para cada um livro interessante para Roberto, sementes de plantas medicinais para Carmen, ou materiais de arte diferentes dos que papai comprava para mim. Quando completei 15 anos, papai decidiu que era a hora de levar meu desenvolvimento artístico para o próximo nível. Ele havia lido em algum lugar que artistas verdadeiros precisam sofrer para criar obras autênticas. Então começou a implementar o que chamava de experiências de crescimento emocional. Primeiro, ele retirou todas as janelas do meu sótão, dizendo que a luz natural estava me deixando muito confortável e que artistas precisam aprender a trabalhar em qualquer condição. O frio de inverno entrava direto, mas ele instalou apenas uma pequena lâmpada fraca no centro do cômodo. Depois veio a restrição alimentar. Papai decidiu que eu estava muito nutrida para acessar minha verdadeira profundidade emocional como artista. Ele começou a me dar apenas uma refeição por dia, sempre composta pelos mesmos ingredientes básicos: arroz branco, um pedaço pequeno de frango cozido sem tempero e um copo de água. Ele dizia que grandes pintores como Van Gogh viviam na pobreza e que essa era a chave para a genialidade criativa. As sessões de arte se tornaram maratonas de 16 horas. Eu acordava às 4 da manhã e só podia parar às 8 da noite, com apenas 2 pausas de 15 minutos para usar o banheiro. Se eu cochilasse ou parasse de trabalhar, papai acionava um alarme estridente que havia instalado no sótão. Ele ficava me observando através das câmeras e sempre que detectava qualquer sinal de preguiça ou falta de inspiração, subia as escadas correndo para me dar o que chamava de estímulo motivacional. O estímulo começava com ele gritando sobre como eu estava desperdiçando meu dom natural e decepcionando a memória da mamãe. Depois ele pegava uma das minhas pinturas mais antigas, aquelas que eu havia feito quando ainda tinha algum prazer na arte, e rasgava lentamente na minha frente, pedaço por pedaço, enquanto descrevia como cada rasgo representava uma oportunidade perdida de grandeza artística. Mas o pior ainda estava por vir. Papai começou a convidar pessoas estranhas para avaliar meu trabalho. Ele colocou anúncios em jornais locais procurando por críticos de arte, professores universitários, galeristas. Qualquer pessoa que pudesse dar uma opinião profissional sobre minhas criações. Essas pessoas vinham à nossa casa às terças e quintas-feiras às 6 da tarde em ponto. O ritual era sempre o mesmo.
Papai me obrigava a vestir um vestido branco específico que ele havia comprado. Amarrava meu cabelo em um coque apertado que doía e me fazia ficar em pé ao lado das minhas obras enquanto os visitantes circulavam pelo sótão. Eu tinha que explicar cada pintura, cada escultura, cada poema, detalhando o meu processo criativo e as emoções que estava tentando transmitir. Os visitantes faziam perguntas invasivas sobre minha vida pessoal, meus sentimentos, meus medos, como se eu fosse parte da exposição. Lembro claramente de uma mulher de cabelos grisalhos que se aproximou muito do meu rosto e disse que eu parecia adequadamente torturada para uma artista jovem, mas que precisava desenvolver mais angústia existencial para criar obras verdadeiramente impactantes. Papai anotou cada palavra que ela disse em seu caderno, e na semana seguinte, implementou o que chamou de protocolo de angústia controlada. O protocolo consistia em me acordar às 3 da manhã com gravações de sons perturbadores, gritos, choro de bebês, ruídos de metal arranhando vidro. Eu tinha que pintar enquanto ouvia essas gravações, e papai dizia que isso me ajudaria a acessar camadas mais profundas da experiência humana. Quando reclamei que não conseguia me concentrar com aquele barulho horrível, ele aumentou o volume e disse que artistas verdadeiros transformam qualquer adversidade em combustível criativo. Meus irmãos tentavam me ajudar, mas papai havia intensificado a vigilância. Ele instalou sensores de movimento nos corredores e alarmes nas portas dos nossos quartos. Qualquer movimento fora do horário permitido acionava um sistema de alerta que acordava a casa inteira. Roberto foi pego uma noite tentando me levar comida extra e papai o obrigou a passar uma semana inteira dormindo no chão do escritório, sem colchão ou travesseiro para reaprender os limites da liderança responsável. Carmen desenvolveu uma úlcera de estresse por não conseguir me ajudar e ter que assistir minha deterioração diária. Ela começou a arrancar os próprios cabelos durante a noite, criando pequenas carecas que tentava esconder com chapéus e lenços. Quando papai descobriu, ele disse que isso era sinal de que ela estava se importando demais com problemas que não eram responsabilidade dela e a proibiu de usar qualquer cobertura na cabeça. Tomás ficou tão desesperado que começou a machucar a si mesmo de propósito durante os treinos, torcendo o tornozelo ou forçando uma distensão muscular, na esperança de que papai ficasse tão preocupado com seu desempenho atlético que relaxasse um pouco comigo. Mas papai interpretou essas lesões como falta de concentração e dobrou a intensidade dos exercícios físicos. Aos 16 anos eu pesava 15 quilos a menos que o normal para minha altura e idade. Minhas mãos tremiam constantemente por causa da desnutrição e da exaustão, o que na verdade melhorou meu estilo de pintura segundo os críticos que papai continuava trazendo. Eles elogiavam a qualidade etérea e nervosa das minhas pinceladas, sem saber que eu mal conseguia segurar os pincéis direito. Foi quando papai decidiu que eu estava pronta para a fase final do desenvolvimento artístico. Ele havia lido sobre artistas que criavam suas melhores obras em isolamento completo, longe de qualquer distração do mundo exterior. Então ele mandou construir uma pequena cabana nos fundos da nossa propriedade, a uns 200 metros da casa principal, cercada por uma cerca alta de madeira. A cabana tinha apenas um cômodo de 3 metros por 3 metros com uma pequena janela no alto que mal deixava entrar luz. Havia um colchão fino no chão, um balde para necessidades fisiológicas, uma pequena mesa com materiais de arte e uma prateleira com potes de água e pedaços de pão seco. Papai disse que eu passaria os próximos 6 meses ali, criando o que ele chamava de minha obra-prima definitiva. Ele me trancou na cabana em uma segunda-feira de março, explicando que só voltaria para me buscar quando eu tivesse produzido pelo menos 50 pinturas que demonstrassem a verdadeira essência da experiência artística humana. Não havia relógio, então eu não tinha noção do tempo. A única luz vinha da pequena janela durante o dia e de uma vela que papai me permitia acender por 2 horas todas as noites. Os primeiros dias foram desesperadores. Eu batia na porta de madeira grossa até meus punhos sangrarem, gritando por ajuda, mas nossa propriedade era isolada e não havia vizinhos próximos. Papai havia calculado tudo perfeitamente. A cabana ficava em uma depressão no terreno, cercada por árvores, então mesmo que alguém passasse pela estrada principal não conseguiria me ver ou ouvir. A comida que ele deixou durava apenas 3 dias. Depois disso, eu não sabia quando receberia mais suprimentos. Tentei racionar tudo, comendo apenas migalhas de pão molhadas na água, mas mesmo assim acabou rapidamente. Foi quando comecei a entender que papai não estava apenas me isolando, ele estava testando até onde poderia me levar sem que eu morresse. No 4º dia sem comida, comecei a pintar com meu próprio sangue dos punhos machucados. Misturei com um pouco de água do pote e criei tons de marrom avermelhado que nunca tinha conseguido antes. A dor física me mantinha acordada e focada de uma forma estranha. Pintei rostos distorcidos, mãos esqueléticas, paisagens que pareciam pesadelos. Papai apareceu uma semana depois, trazendo mais pão e água, mas em quantidades ainda menores que antes. Ele olhou minhas pinturas com sangue e sorriu de uma forma que me fez sentir náusea.
Disse que finalmente eu estava acessando minha verdadeira voz artística e que o sofrimento estava me transformando na artista que eu sempre deveria ter sido. Ele fotografou cada uma das pinturas com uma câmera profissional, fazendo anotações em um caderno sobre técnicas e progressão emocional. Depois me informou que havia enviado algumas das fotos para uma galeria em São Paulo e que o curador estava interessado em uma possível exposição. Papai estava radiante, dizendo que eu finalmente estava justificando todos os anos de investimento no meu desenvolvimento. A segunda semana na cabana foi quando comecei a alucinar. A falta de comida adequada, o isolamento e o estresse constante estavam afetando minha mente. Eu via minha mãe morta sentada no canto da cabana, conversando comigo sobre como papai estava certo em me fazer sofrer pela arte. Às vezes ela se transformava em uma versão mais velha de mim mesma, toda esquelética e com os olhos fundos, me parabenizando por finalmente entender o sacrifício necessário para a grandeza artística. Comecei a pintar essas visões, criando obras cada vez mais perturbadoras e surreais. Papai ficava extasiado a cada visita, trazendo agora apenas meio pão e meio copo de água por semana. Ele disse que eu estava chegando ao ponto ideal de privação criativa, e que interromper o processo agora seria desperdiçar todo o progresso que havíamos feito. Foi durante a terceira semana que ouvi barulhos estranhos do lado de fora da cabana durante a noite. Primeiro pensei que fossem animais, mas depois percebi que eram passos humanos circundando a estrutura. Alguém estava caminhando ao redor da minha prisão, bem devagar, parando ocasionalmente. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz estava fraca e rouca. Na manhã seguinte, encontrei um pequeno bilhete que havia sido empurrado por baixo da porta. Era a letra de Carmen: "Estamos planejando te tirar daí. Aguente mais alguns dias." Meu coração disparou pela primeira vez em semanas. Meus irmãos não haviam me abandonado. Eles estavam tentando encontrar uma forma de me resgatar sem que papai descobrisse. Mas papai era mais esperto do que imaginávamos. Ele havia instalado câmeras escondidas ao redor da cabana e viu Carmen se aproximando durante a madrugada. No dia seguinte, ele apareceu com ela, que estava com o rosto inchado e roxo de tanto chorar. Ele a forçou a se ajoelhar na frente da cabana e me explicar que tentar interferir no meu desenvolvimento artístico era uma traição não apenas a ele, mas à minha própria natureza criativa. Carmen teve que me pedir desculpas através da porta por querer me tirar dali antes que eu estivesse pronta para retornar ao mundo como uma artista completa. Ela estava soluçando enquanto falava, mas papai a obrigou a repetir as palavras dele até que saíssem de forma convincente. Depois ele a levou embora e eu não soube o que havia acontecido com ela. O isolamento se intensificou depois disso. Papai começou a vir apenas a cada 2 semanas, trazendo quantidades ainda menores de comida. Ele disse que Carmen, Roberto e Tomás haviam concordado que meu desenvolvimento não poderia ser interrompido por sentimentalismos familiares. Cada um deles havia assinado uma carta concordando com meu confinamento criativo, e ele me mostrou os documentos através da pequena janela. Ver as assinaturas dos meus irmãos, mesmo sabendo que provavelmente foram forçados a assinar, foi um dos momentos mais devastadores da minha vida. Senti como se tivesse perdido as únicas pessoas que ainda se importavam comigo. Passei 2 dias inteiros sem conseguir pintar, apenas deitada no colchão fino, encarando o teto de madeira. Foi então que descobri algo que mudaria tudo. Enquanto examinava uma das tábuas soltas do chão, tentando encontrar insetos para comer, minha mão encontrou algo enterrado na terra por baixo. Cavando com as unhas, descobri um pequeno celular antigo embrulhado em plástico. Havia um bilhete grudado. Tomás conseguiu esconder isso aqui antes de papai terminar a construção. O número da polícia já está na agenda. Não desista de nós. RCT. O celular estava sem bateria, mas havia um carregador pequeno junto com ele. O problema era que não havia tomadas na cabana. Passei horas examinando cada centímetro das paredes até encontrar um fio elétrico que papai havia deixado exposto durante a construção, provavelmente por descuido. Com muito cuidado, consegui conectar o carregador diretamente no fio, tomando vários choques pequenos no processo. Quando o telefone finalmente ligou, vi que tinha apenas uma barra de bateria e sinal muito fraco. Havia 3 números salvos na agenda: polícia, bombeiros e um número que não reconheci com o nome ajuda. Tentei ligar para a polícia primeiro, mas a chamada caía antes mesmo de completar a ligação. O sinal era muito instável naquela localização. Esperei até a madrugada quando o sinal costumava ficar um pouco melhor e tentei novamente. Desta vez consegui que a ligação completasse, mas a linha estava cheia de ruído. Consegui gritar meu nome e dizer que estava sendo mantida em cativeiro antes da ligação cair novamente. Não sabia se alguém havia entendido alguma coisa. Durante os 3 dias seguintes, tentei ligar várias vezes em horários diferentes, sempre com o mesmo resultado. O telefone descarregou completamente na 5ª tentativa, e quando tentei recarregá-lo novamente, o fio elétrico havia sido cortado. Papai havia descoberto de alguma forma. Na sua próxima visita, ele entrou na cabana pela primeira vez em semanas, vasculhou cada canto até encontrar o celular e o carregador escondidos debaixo do colchão.
Sua reação foi mais assustadora que qualquer explosão de raiva. Ele ficou completamente calmo, quase sorrindo, enquanto examinava o aparelho. Disse que estava decepcionado não comigo, mas com meus irmãos por tentar sabotar meu desenvolvimento artístico quando eu estava tão próxima do breakthrough final. Então me informou que Roberto, Carmen e Tomás precisariam de uma correção mais severa para entender a seriedade da situação. Ele saiu da cabana levando o telefone e não voltou por 10 dias. Quando finalmente apareceu, trazia apenas um copo de água e um pedaço de pão duro. Mas o que mais me assombrou foi seu relato detalhado do que havia feito com cada um dos meus irmãos como punição pela interferência. Roberto foi obrigado a passar uma semana inteira em pé no escritório, sem permissão para se sentar ou deitar. Papai instalou uma campainha conectada a sensores de pressão no chão, que tocava sempre que Roberto tentava se apoiar ou descansar. Ele podia beber água apenas a cada 6 horas e comer uma vez por dia. Quando finalmente desabou de exaustão no 5º dia, papai o deixou no chão por horas antes de autorizar que ele se levantasse. Carmen foi trancada no banheiro do 2º andar com uma lista de 1000 tarefas domésticas que tinha que completar usando apenas uma toalha pequena e sabonete. Ela teve que limpar cada centímetro do banheiro com as próprias mãos, organizar produtos de limpeza por ordem alfabética, separar todos os medicamentos da casa por data de validade e reescrever à mão todas as receitas culinárias que papai havia coletado ao longo dos anos. Ele verificava o progresso dela a cada 2 horas, e qualquer tarefa mal feita significava começar toda a lista novamente. Tomás sofreu a punição mais física. Papai o obrigou a correr na esteira por 6 horas seguidas, sem pausas exceto para beber pequenos goles de água. Quando ele desmaiou na 3ª hora, papai jogou água fria no seu rosto e o forçou a continuar. Nos 3 dias seguintes, Tomás teve que carregar sacos de cimento de 50 quilos para cima e para baixo das escadas da casa, simulando exercícios de crossfit até que suas mãos sangrassem e suas costas não conseguissem mais se endireitar. Papai descreveu tudo isso com a mesma voz calma que usava para explicar técnicas artísticas, como se estivesse relatando procedimentos médicos necessários. Ele disse que cada punição havia sido cuidadosamente calculada para reforçar o papel designado de cada um. Roberto aprendeu sobre resistência na liderança, Carmen sobre dedicação aos cuidados domésticos e Tomás sobre limites físicos do atletismo. Depois dessa conversa, ele me informou que havia decidido prolongar meu período na cabana indefinidamente. Meus irmãos haviam demonstrado que ainda não entendiam completamente a importância do que estávamos fazendo, então ele não podia correr o risco de me expor à influência negativa deles novamente. Eu ficaria ali até produzir 100 pinturas que ele considerasse obras-primas ou até completar 18 anos, o que acontecesse primeiro. A partir daquele momento, as visitas de papai se tornaram ainda mais espaçadas e imprevisíveis. Às vezes ele aparecia após 3 dias, outras vezes ficava 2 semanas sem vir. Nunca havia comida suficiente, e eu aprendi a capturar insetos e comer raízes de plantas que cresciam perto da cabana. Meu peso diminuiu tanto que minhas roupas ficaram enormes no meu corpo. Foi durante esse período de fome extrema que comecei a ter experiências que não sabia se eram alucinações ou algum tipo de clareza mental provocada pela privação. Eu via cores que nunca tinha visto antes, conseguia ouvir sons que vinham de muito longe, e sentia como se pudesse pintar coisas que existiam além da realidade física. Minhas obras se tornaram cada vez mais abstratas e perturbadoras. Uma das pinturas mostrava 4 figuras humanas conectadas por correntes invisíveis, cada uma presa em uma caixa diferente, mas todas controladas por uma sombra gigante que pairava sobre elas. Outra retratava uma casa que era simultaneamente um lar e uma prisão, com janelas que eram ao mesmo tempo aberturas e barras de metal. Eu não planejava conscientemente essas imagens, elas simplesmente surgiam na tela como se estivessem sendo canalizadas através de mim. Papai ficou extasiado quando viu essas pinturas. Ele disse que eu havia finalmente transcendido o nível básico de expressão artística e estava acessando verdades universais sobre a experiência humana. Ele fotografou cada obra com ainda mais cuidado que antes e mencionou que havia conseguido marcar uma reunião com um importante colecionador de arte de São Paulo que estava interessado em comprar toda a minha coleção. A perspectiva de pessoas estranhas comprando e exibindo pinturas que eu havia criado em condições tão extremas me encheu de horror. Essas obras não eram arte. Eram documentos do meu sofrimento, sangue e lágrimas literalmente misturados com tinta sobre tela. A ideia de alguém pendurar isso em uma parede como decoração ou investimento me fez perceber que eu precisava escapar não apenas de papai, mas de todo o sistema que ele havia criado ao nosso redor. Comecei a planejar minha fuga de forma meticulosa. Primeiro, estudei os horários das visitas de papai e identifiquei que ele sempre vinha entre 2 e 4 da tarde, nunca de manhã cedo ou à noite. Segundo, observei que ele sempre trancava a porta com o mesmo cadeado e guardava a chave no bolso da camisa. Terceiro, notei que ele estava ficando cada vez mais confiante e relaxado durante as visitas, às vezes até tirando o casaco e deixando pendurado na cadeira enquanto examinava minhas pinturas.
O plano era simples mas arriscado. Eu fingiria estar passando mal, talvez tendo algum tipo de colapso artístico, para fazer papai entrar na cabana e se distrair. Quando ele estivesse focado em me examinar ou em minhas obras, eu tentaria pegar a chave do casaco dele e destrancar a porta por dentro. Depois disso, seria uma corrida até a casa principal para pegar meus irmãos antes que ele conseguisse me alcançar. Esperei 3 semanas pela oportunidade perfeita. Quando papai finalmente apareceu, ele parecia especialmente animado. Disse que o colecionador de São Paulo havia confirmado interesse em 15 das minhas pinturas e estava oferecendo um valor que nos permitiria expandir ainda mais meu espaço criativo. Ele estava tão empolgado com os planos futuros que entrou na cabana sem hesitar quando fingi estar tendo convulsões. Enquanto ele se abaixava para verificar se eu estava realmente doente, consegui deslizar a mão até o casaco pendurado na cadeira e pegar a chave. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele conseguiria ouvir, mas papai estava completamente absorvido tentando entender se meu estado era resultado de uma breakthrough artística ou de algum problema médico que poderia interromper minha produção. Quando ele se virou para pegar seu estetoscópio da bolsa médica que sempre trazia, eu me levantei rapidamente e destranquei a porta. O clique do cadeado se abrindo fez papai girar na minha direção imediatamente, mas eu já estava empurrando a porta e correndo em direção à casa. Ele gritou atrás de mim, mas suas pernas mais velhas não conseguiram me acompanhar durante os primeiros 100 metros. Cheguei na casa gritando os nomes dos meus irmãos, esperando encontrá-los em seus espaços designados, mas a casa estava estranhamente silenciosa. Corri primeiro para o escritório de Roberto, vazio. Depois para o quarto de Carmen no segundo andar, também vazio. O porão onde Tomás deveria estar treinando não tinha ninguém. A casa inteira estava deserta, como se não houvesse sido habitada por semanas. Foi quando percebi os papéis espalhados sobre a mesa da cozinha. Cartas de internação hospitalar com os nomes dos meus 3 irmãos. Roberto havia sido internado em uma clínica psiquiátrica para tratamento de episódios de liderança inadequada e comportamento antissocial. Carmen estava em um hospital especializado em transtornos alimentares depois de desenvolver compulsões de limpeza severas e negação da feminilidade natural. Tomás havia sido levado para um centro de reabilitação esportiva devido a lesões auto-infligidas e resistência ao treinamento adequado. Papai havia nos separado completamente. Enquanto eu estava trancada na cabana, ele havia conseguido convencer médicos de que meus irmãos precisavam de tratamento especializado para problemas psicológicos relacionados aos nossos papéis familiares. Os documentos mostravam que as internações haviam acontecido há mais de um mês, logo depois do incidente com o celular. Ouvi a porta da frente se abrir e os passos pesados de papai subindo a escada. Eu estava presa na cozinha, sem saída, segurando papéis que confirmavam que ele havia destruído completamente nossa família. Quando ele apareceu na entrada da cozinha, não estava nem um pouco ofegante ou irritado como eu esperava. Na verdade, ele sorria. Você leu os papéis, disse ele, ajeitando os óculos. Ótimo. Então já sabe que seus irmãos estão recebendo o tratamento adequado para seus desvios comportamentais. E agora você pode se concentrar totalmente no seu desenvolvimento artístico sem mais distrações familiares. Ele se aproximou devagar, tirando uma seringa do bolso, a mesma que havia usado para me sedar em outras ocasiões quando eu me recusava a cooperar. O colecionador de São Paulo vem amanhã para ver suas obras pessoalmente. Precisamos que você esteja calma e apresentável para causar uma boa impressão. Depois disso, vamos construir um estúdio ainda melhor para você, com mais espaço e melhores condições de trabalho. Enquanto ele falava, eu percebi que papai realmente acreditava em tudo o que estava fazendo. Em sua mente distorcida, ele estava salvando nossa família ao forçar cada um de nós a cumprir nosso destino natural. Ele não via abuso ou prisão, via dedicação parental e desenvolvimento de talentos. Isso tornava ainda mais perigoso, porque não havia forma de raciocinar com alguém que havia construído uma realidade alternativa tão completa. A seringa se aproximava do meu braço, mas algo dentro de mim se recusou a aceitar mais uma vez ser drogada e controlada. Peguei o primeiro objeto que encontrei na bancada da cozinha, uma faca de cortar pão, e apontei para papai. Minhas mãos tremiam tanto pela desnutrição que mal conseguia segurar a lâmina direito. Mas a determinação de não voltar para aquela cabana era mais forte que minha fraqueza física. Você não vai me drogar de novo, disse com uma voz que mal reconheci como minha própria. Papai parou, mas não pareceu assustado. Na verdade, ele sorriu ainda mais largo, como se minha resistência fosse exatamente o que ele esperava. Veja só como você cresceu artisticamente, murmurou baixando a seringa. Essa intensidade, essa paixão selvagem, é exatamente o que diferencia artistas medíocres de gênios verdadeiros. O colecionador vai ficar fascinado quando souber da profundidade emocional por trás de suas obras. Ele começou a circular pela cozinha, mantendo distância da faca, mas claramente não se sentindo ameaçado. Marina, você não entende ainda, mas todo esse sofrimento, toda essa resistência que você está sentindo agora, isso é combustível puro para sua arte.
Grandes mestres como Caravaggio, Goya, Munch, todos eles passaram por períodos de intensa turbulência emocional que se traduziu em obras imortais. Você está louco, consegui dizer, recuando até encostar na parede. Isto não é desenvolvimento artístico, é tortura. Você destruiu nossa família, separou meus irmãos, me manteve presa como um animal. Papai suspirou, como um professor decepcionado com um aluno que não consegue compreender uma lição óbvia. Sua mãe dizia a mesma coisa no começo. Helena não conseguia ver a visão maior, o potencial extraordinário que cada um de vocês carregava. Ela queria que fossem crianças normais que desperdiçassem seus dons brincando e sendo medíocres. Pela primeira vez, ele mencionou mamãe de uma forma diferente, e algo no seu tom me fez perceber que havia muito mais nessa história. O que você quer dizer com no começo? Mamãe morreu quando eu era bebê. Helena não morreu, Marina. Ela foi embora. As palavras saíram da boca dele com uma frieza que me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Quando percebeu que eu não ia desistir do plano de desenvolvimento de vocês, ela tentou levar vocês 4 embora no meio da madrugada. Disse que eu estava traumatizando as crianças e que ia procurar ajuda das autoridades. Ele se aproximou alguns passos, ignorando completamente a faca na minha mão. Mas eu havia previsto essa possibilidade. Já tinha documentos médicos de todos vocês, laudos psicológicos que comprovavam suas necessidades especiais, relatórios detalhados sobre como o método tradicional de educação seria prejudicial para crianças com potenciais tão específicos. Quando Helena apareceu na delegacia com essa história maluca de abuso, os policiais viram uma mãe em surto psicótico tentando sequestrar os próprios filhos de um pai dedicado que só queria o melhor para eles. A realidade começou a se reconstruir na minha mente de uma forma completamente diferente. Mamãe não havia morrido. Ela havia tentado nos salvar e papai havia conseguido convencer todos de que ela era a louca da história. Onde ela está agora? Em um lugar apropriado para pessoas que não conseguem aceitar a realidade, disse papai, verificando o relógio. Uma instituição muito boa, com profissionais especializados em casos de delírios maternos crônicos. Ela ainda acredita que está salvando vocês de mim, mesmo depois de todos esses anos vendo como vocês se desenvolveram magnificamente sob minha orientação. A faca escorregou da minha mão e caiu no chão com um barulho metálico. Mamãe estava viva. Estava internada em algum lugar, provavelmente considerada louca por todo mundo, enquanto papai criou uma narrativa perfeita de pai viúvo dedicado desenvolvendo os talentos únicos dos filhos órfãos. Vejo que você está processando essa informação, disse papai, pegando a seringa novamente. É muita coisa para absorver de uma vez, eu sei, mas agora que você já sabe a verdade completa, pode entender por que é tão importante que não desperdicemos todo esse progresso. Sua mãe sacrificou sua liberdade tentando impedir algo grandioso, e seria uma traição à memória dela deixar você desistir agora quando está tão próxima da perfeição artística. Ele segurou meu braço com força surpreendente para sua idade, e senti a agulha perfurando minha pele. O líquido frio entrou na minha corrente sanguínea e quase imediatamente minha visão começou a ficar turva nas bordas. Mas antes de perder completamente a consciência, ouvi algo que me deu esperança, sirenes se aproximando na distância. Quando acordei, estava deitada em uma cama de hospital, com soro no braço e vários aparelhos fazendo ruídos ao meu redor. Uma mulher uniformizada estava sentada numa cadeira ao lado da cama, e quando me viu abrindo os olhos, ela se inclinou para a frente com expressão preocupada. Marina? Sou a Sargento Oliveira da Polícia Civil. Você está segura agora. Seu pai foi preso e não pode mais machucá-la. Sua voz era gentil, mas profissional. Precisamos conversar sobre o que aconteceu com você e seus irmãos, mas primeiro os médicos querem ter certeza de que você está estável. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e arranhada. Ela me ofereceu um copo com água e esperou pacientemente enquanto eu bebia pequenos goles. Meus irmãos. Onde estão meus irmãos? Roberto, Carmen e Tomás estão sendo transferidos das instituições onde seu pai os havia internado. Eles também estão recebendo cuidados médicos e avaliação psicológica. Todos vocês vão precisar de muito apoio para se recuperar do que passaram. Ela fez uma pausa, consultando um caderno. Marina, você mencionou sua mãe quando os paramédicos a encontraram. Você disse que ela estava viva. Papai me contou que ela não morreu, que está internada em algum lugar. As palavras saíam com dificuldade, mas eu precisava que alguém soubesse. Ele disse que ela tentou nos levar embora quando éramos pequenos, mas que conseguiu convencer todo mundo de que ela era louca. A sargento anotou tudo cuidadosamente. Vamos investigar essa informação. Se sua mãe realmente está viva e foi internada contra a vontade, isso muda completamente a dimensão legal do caso. Seu pai pode estar enfrentando acusações muito mais sérias do que pensávamos inicialmente. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava no hospital, fui sabendo aos poucos como meu resgate havia acontecido. Uma das tentativas desesperadas que fiz de ligar para a polícia do celular escondido realmente havia funcionado parcialmente.
Alguém na central de emergência havia conseguido identificar minha localização aproximada através do sinal da torre de celular, mesmo que a ligação tivesse caído. Eles haviam despachado uma viatura para verificar a área, mas papai conseguiu convencê-los inicialmente de que tudo estava normal. Disse que eu era uma filha com problemas mentais severos e que às vezes fugia de casa fazendo ligações falsas para a emergência. Mostrou documentos médicos falsos e os policiais foram embora. Mas um dos oficiais, o Cabo Mendes, ficou incomodado com a situação. Ele havia notado que a propriedade era muito isolada, que papai parecia nervoso demais para alguém que estava apenas lidando com uma filha problemática, e que não havia sinais de nenhuma criança ou adolescente por perto, apesar de papai ter mencionado 4 filhos. Cabo Mendes começou uma investigação discreta, verificando registros escolares, históricos médicos e conversando com vizinhos distantes. Descobriu que as 4 crianças Silva haviam desaparecido dos registros públicos há anos, não frequentavam a escola. Não tinham histórico médico recente, ninguém na comunidade local os havia visto recentemente. Quando ele finalmente conseguiu um mandado de busca e apreensão para vasculhar a propriedade, encontrou primeiro a cabana nos fundos com evidências claras de que alguém havia sido mantido ali em condições desumanas. As pinturas feitas com sangue, os restos de comida racionada, o colchão sujo e fino, os potes para necessidades fisiológicas. Tudo documentado fotograficamente como evidência de cárcere privado e maus tratos. Roberto foi o primeiro irmão que consegui ver depois de 3 semanas de hospitalização. Ele chegou acompanhado de uma assistente social e parecia ter envelhecido 10 anos em alguns meses. Seus olhos tinham uma qualidade vidrada que reconheci dos meus próprios reflexos durante os piores momentos na cabana, mas quando me viu na cama do hospital, começou a chorar de uma forma que nunca havia visto antes. Marina, eu sinto tanto, sinto muito. Eu deveria ter te protegido melhor, deveria ter encontrado uma forma de te tirar daquela cabana antes que chegasse a esse ponto. Suas mãos tremiam quando tentou segurar as minhas. Na clínica psiquiátrica, eles me davam remédios que me deixavam tonto o tempo todo. Eu tentava falar sobre você, sobre o que papai estava fazendo, mas os médicos achavam que eram delírios relacionados ao meu transtorno de liderança compulsiva. A assistente social explicou que papai havia criado diagnósticos médicos falsos para todos nós, com sintomas que justificavam exatamente os tratamentos que ele queria aplicar. Roberto supostamente tinha síndrome de liderança patológica, que o fazia criar fantasias sobre salvar os irmãos de perigos inexistentes. Carmen tinha transtorno obsessivo-compulsivo de cuidados, que a fazia inventar situações de emergência familiar para se sentir necessária. Tomás foi diagnosticado com desmorfismo atlético reverso, que o fazia machucar a si mesmo por não conseguir aceitar seus limites físicos. E eu tinha psicose artística com tendências paranoicas. O que significava que qualquer reclamação sobre isolamento ou maus-tratos seria interpretada como sintoma da minha condição mental instável. Papai havia construído um sistema médico e legal completo que validava todos os seus abusos como tratamentos necessários para nossas supostas patologias. Carmen chegou 2 dias depois, tão magra que parecia transparente, mas com uma determinação nos olhos que nunca havia visto antes. Ela trouxe uma pasta cheia de documentos que havia conseguido copiar durante seu tempo no hospital psiquiátrico, correspondências entre papai e os médicos das instituições, relatórios médicos falsos, até mesmo recibos de pagamentos que ele fazia para manter nossos tratamentos em andamento. Eu fingi estar melhorando do meu transtorno obsessivo, ela explicou, organizando os papéis na mesinha do hospital. Conversei com outros pacientes, alguns funcionários que desconfiavam da nossa situação. Uma enfermeira me ajudou a fotocopiar tudo quando descobriu que nossos diagnósticos não faziam sentido médico. Os documentos mostravam que papai estava pagando quantias enormes para médicos particulares manterem diagnósticos fraudulentos e para instituições privadas nos manterem internados sem questionamento. Havia até mesmo e-mails entre ele e o tal colecionador de arte de São Paulo, negociando a venda das minhas pinturas como obras de uma jovem artista em tratamento psiquiátrico intensivo, o que aparentemente aumentava o valor artístico e comercial das peças. Tomás foi o último a chegar, caminhando com muletas devido aos danos permanentes nas articulações causados pelos anos de treinamento forçado. Mas diferentemente de nós 3, ele parecia ter encontrado algum tipo de paz interior durante seu tempo no centro de reabilitação. Conheci outros atletas que haviam sido abusados por treinadores e familiares obcecados com performance e ele contou, sentando-se cuidadosamente na cadeira ao lado da minha cama. Eles me ajudaram a entender que nada do que aconteceu conosco foi culpa nossa. E também me ensinaram que é possível se recuperar, mesmo quando o abuso vem de pessoas que deveriam nos proteger. Durante essas reuniões familiares no hospital, começamos a compartilhar memórias que havíamos reprimido ou reinterpretado ao longo dos anos. Roberto lembrou de como papai costumava mostrar a ele vídeos de líderes empresariais famosos que haviam sofrido na infância, dizendo que o sofrimento era necessário para forjar caráter de liderança.
Carmen descreveu sessões onde papai a fazia limpar a casa inteira repetidas vezes, cronometrando cada tarefa e diminuindo os tempos permitidos a cada semana. Eu contei sobre as pinturas com sangue, sobre as semanas de fome na cabana, sobre os críticos de arte estranhos que vinham avaliar meu trabalho como se eu fosse uma atração de circo. Tomás falou sobre injeções que papai dizia serem vitaminas mas que o deixavam com dores musculares terríveis. E sobre competições esportivas que ele era obrigado a participar mesmo quando estava claramente doente ou machucado. Juntos começamos a reconstruir uma cronologia completa dos abusos, percebendo padrões e escaladas que nenhum de nós havia conseguido ver quando estávamos isolados nos nossos papéis individuais. A sargento Oliveira vinha 2 ou 3 vezes por semana para documentar tudo, construindo um caso criminal que ela disse ser um dos mais complexos e bem documentados que já havia investigado. A descoberta mais chocante veio 3 semanas depois, quando a investigação sobre mamãe finalmente rendeu resultados. Ela estava realmente viva, internada há 12 anos em uma instituição psiquiátrica a 400 quilômetros de distância. Os registros médicos dela mostravam um histórico de delírios paranoicos persistentes sobre suposto abuso infantil e resistência crônica ao tratamento de reintegração familiar. Durante todos esses anos, ela havia mantido a versão de que seus filhos estavam sendo torturados pelo ex-marido, recusando-se a aceitar os relatórios médicos que comprovavam nosso desenvolvimento saudável sob os cuidados paternos especializados. Os médicos da instituição haviam interpretado sua persistência como evidência de que ela era realmente delusional e perigosa para a família. O encontro com mamãe aconteceu 6 semanas depois, na própria instituição onde ela estava internada. O hospital permitiu uma visita supervisionada após os advogados do Ministério Público conseguirem uma ordem judicial para reavaliar seu caso à luz das novas evidências. Quando entramos na sala de visitas, eu, Roberto, Carmen e Tomás, todos acompanhados pela assistente social, ela estava sentada de costas para a porta, olhando pela janela. Quando se virou e nos viu, Helena Silva desabou. 12 anos de sofrimento, de ser chamada de louca, de ter seus filhos arrancados dela e depois ter que ouvir de médicos e enfermeiros que estava delirando sobre abusos inexistentes. Tudo desmoronou no momento em que viu nossos rostos. Ela estava mais velha, com cabelos grisalhos e rugas profundas ao redor dos olhos, mas quando nos olhou, reconhecemos imediatamente a mãe que havíamos perdido. Meus bebês, ela sussurrou, estendendo os braços trêmulos. Eu sabia que vocês estavam sofrendo. Eu sabia e ninguém acreditou em mim. Todos esses anos dizendo que eu estava inventando, que vocês estavam bem, que seu pai era um exemplo de dedicação parental. Roberto foi o primeiro a correr até ela, seguido por Carmen, depois Tomás. Eu fiquei parada por alguns instantes, processando que esta mulher frágil havia sacrificado sua própria liberdade e sanidade mental tentando nos salvar, enquanto nós crescemos acreditando que ela havia nos abandonado. Quando finalmente me aproximei e ela me abraçou, senti um vazio de 12 anos sendo preenchido. Durante as 3 horas da visita, mamãe nos contou sua versão da história. Como ela havia percebido que papai estava se tornando cada vez mais obsessivo com nossos desenvolvimentos especiais, implementando rotinas e punições que ela considerava abusivas. Como ela tentou conversar com ele, procurou ajuda de familiares, até mesmo consultou um advogado sobre separação e custódia dos filhos. Mas ele era muito inteligente e ela explicou, segurando nossas mãos como se temesse que fossemos desaparecer novamente. Ele teve meses para se preparar, criando toda uma documentação médica falsa, construindo relacionamentos com profissionais que validariam sua versão dos fatos. Quando tentei fugir com vocês naquela madrugada, ele já tinha tudo armado. Na delegacia, papai havia apresentado relatórios psiquiátricos anteriores sobre tendências paranoicas de mamãe, laudos médicos sobre nossas necessidades especiais de desenvolvimento, e até mesmo gravações de áudio onde ela supostamente admitia ter pensamentos violentos contra ele e contra nós. Tudo fabricado, mas convincente o suficiente para autoridades que queriam resolver o caso rapidamente. O pior era ouvir os médicos daqui me explicando como vocês estavam prosperando sob os cuidados especializados do pai de vocês, mamãe continuou, as lágrimas descendo pelo rosto. Eles me mostravam relatórios falsos sobre seu progresso escolar, Roberto liderando projetos estudantis, Carmen sendo uma cuidadora exemplar na comunidade, Tomás ganhando competições esportivas, Marina tendo suas obras de arte reconhecidas. Descobrimos que papai havia criado uma vida paralela completa para nós no mundo exterior. Havia contratado atores para se passarem por nós em eventos públicos, falsificado registros escolares e médicos. Até mesmo criado um portfólio artístico falso em meu nome para sustentar a narrativa de que eu estava desenvolvendo meu talento de forma saudável. A investigação policial revelou a extensão completa da operação de papai. Ele havia gasto uma fortuna ao longo dos anos mantendo essa farsa, pagando médicos, instituições, até mesmo funcionários públicos para validar sua versão da realidade.
O dinheiro vinha da venda das minhas pinturas reais, que ele comercializava como arte terapêutica de uma jovem prodígio em tratamento psiquiátrico intensivo, Dr. Henrique Silva. Descobrimos que esse nem era seu nome verdadeiro, ele havia mudado legalmente anos antes de nos ter. Era na verdade Henrique Monteiro, um ex-psicólogo que havia perdido sua licença por conduta antiética com pacientes menores de idade. Sua obsessão com o desenvolvimento de potencial humano começou depois que ele próprio foi submetido a experimentos psicológicos extremos durante sua formação universitária nos anos 80. Os promotores conseguiram rastrear pelo menos outras 3 famílias que haviam sido vítimas de esquemas similares ao nosso, sempre envolvendo pais solteiros ou casais vulneráveis que ele convencia de que seus filhos tinham potencial especial, que precisava ser desenvolvido através de métodos não convencionais. 2 dessas famílias haviam perdido filhos por desnutrição e abuso físico extremo. O julgamento durou 8 meses e foi um dos casos mais midiáticos que a cidade já havia presenciado. Roberto, Carmen, Tomás e eu testemunhamos detalhadamente sobre os anos de abuso sistemático, enquanto mamãe falou sobre os 12 anos de internação forçada e medicação contra sua vontade. Os médicos que haviam colaborado com papai também foram processados e perderam suas licenças profissionais. Durante o julgamento, papai manteve uma postura calma e até mesmo condescendente, insistindo que tinha sido um pai dedicado que havia sacrificado tudo para desenvolver nossos talentos únicos. Ele olhava para nós com uma expressão de decepção paternal, como se fôssemos crianças ingratas que não conseguiam reconhecer tudo que ele havia feito por nós. Vejam o que eles se tornaram, ele disse durante seu último pronunciamento no tribunal, apontando para nós 4 na galeria. Roberto desenvolveu habilidades de liderança excepcionais através dos exercícios de responsabilidade que implementei. Carmen aprendeu a cuidar dos outros de forma abnegada. Tomás desenvolveu disciplina física incomparável. E Marina criou obras de arte que tocaram as almas de centenas de pessoas. Mesmo preso e enfrentando múltiplas acusações de cárcere privado, abuso infantil, falsificação de documentos e fraude, ele ainda acreditava genuinamente que havia sido um pai exemplar. Os psiquiatras que o avaliaram disseram que ele sofria de uma forma extrema de transtorno narcisista com características paranoicas, onde ele havia criado uma realidade alternativa tão completa que não conseguia mais distinguir entre seus delírios e a realidade. A sentença foi de 35 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 15 anos. Além disso, todos os bens que ele havia adquirido com a venda das minhas pinturas foram confiscados e divididos entre nós 4 e mamãe como reparação pelos anos de sofrimento. Mamãe foi oficialmente liberada da instituição psiquiátrica e recebeu uma indenização substancial do Estado por internação indevida. Os médicos que haviam mantido seu diagnóstico falso por todos esses anos também enfrentaram processos éticos e alguns foram criminalmente processados por negligência médica graves. A recuperação foi lenta e complicada para todos nós. Roberto passou 2 anos fazendo terapia intensiva para superar os ataques de pânico e a síndrome do impostor que desenvolveu por causa dos anos sendo forçado a liderar quando não se sentia capaz. Hoje ele trabalha como conselheiro para vítimas de abuso familiar e nunca quis assumir posições de liderança corporativa, preferindo ajudar outros a encontrarem suas próprias vozes. Carmen demorou ainda mais tempo para superar os transtornos alimentares e a compulsão por limpeza que desenvolveu. Ela passou por 3 internações voluntárias para tratamento especializado, mas hoje é uma enfermeira que trabalha com crianças em situação de risco. Ela diz que cuidar de outras pessoas de forma saudável a ajudou a redefinir o que significa ser uma cuidadora. Tomás nunca mais conseguiu praticar esportes competitivos devido aos danos permanentes nas articulações, mas se tornou fisioterapeuta especializado em reabilitação de lesões causadas por overtraining. Ele diz que sua experiência o ajuda a identificar quando jovens atletas estão sendo pressionados além de seus limites seguros. E eu demorei quase 3 anos para conseguir tocar em um pincel novamente. Durante muito tempo, a simples visão de tinta ou tela me dava ataques de ansiedade severos. Fiz terapia especializada em trauma artístico, sim, isso existe. E lentamente consegui separar meu amor verdadeiro pela arte da tortura que papai havia transformado em minha expressão criativa. Hoje pinto por prazer, não por obrigação. Minhas obras atuais são completamente diferentes das que criei na cabana, cheias de luz, cor e esperança em vez de dor e desespero. Nunca mais vendo uma pintura minha, mas dou algumas para instituições que trabalham com vítimas de abuso familiar. Mamãe se mudou para um apartamento pequeno perto de todos nós e passou os primeiros anos reaprendendo a ser mãe sem a pressão e trauma dos anos perdidos. Ela faz terapia familiar conosco uma vez por mês e individual toda semana. Aos poucos, estamos construindo uma relação mãe-filhos real, baseada em amor e escolha, não em papéis impostos. A parte mais surpreendente da nossa recuperação foi descobrir quem realmente éramos quando livres para escolher nossos próprios caminhos. Roberto descobriu que tinha talento para música e toca guitarra em um grupo local nos fins de semana.
Carmen desenvolveu interesse por jardinagem e cultiva suas próprias ervas medicinais. Tomás aprendeu a cozinhar e faz pratos incríveis que compartilha conosco em jantares familiares semanais. E eu descobri que, além de pintar, gosto muito de escrever, especialmente histórias que ajudem outras pessoas a entenderem que é possível sobreviver ao abuso familiar. Quanto à vingança, durante muito tempo todos nós fantasiamos sobre formas de fazer papai pagar por tudo que nos fez. Roberto queria confrontá-lo pessoalmente na prisão e fazer com que ele admitisse o mal que nos causou. Carmen desejava que ele experimentasse a mesma fome e isolamento que me impôs. Tomás queria que ele sentisse as dores físicas crônicas que carregará pelo resto da vida. Mas com o tempo e muita terapia, percebemos que a melhor vingança contra alguém que tentou nos controlar completamente era simplesmente vivermos vidas autênticas e felizes. Cada dia que acordamos e escolhemos quem queremos ser, cada momento de alegria genuína que experimentamos, cada relacionamento saudável que construímos é uma vitória contra o sistema que ele tentou nos impor. Papai permanece na prisão, onde continua insistindo que era um pai dedicado e incompreendido. Ele escreve cartas ocasionalmente que nunca abrimos, tentando nos convencer a visitá-lo para que possa nos explicar como tudo o que fez foi por amor e dedicação ao nosso desenvolvimento. Mas nós 4 concordamos que não devemos nada a ele, nem mesmo o fechamento de uma conversa final. A verdadeira vitória não foi vê-lo sendo punido pelo sistema judicial, embora isso tenha sido importante para nossa sensação de justiça. A verdadeira vitória foi recuperarmos nossas próprias vidas, nossas escolhas, nossa família e nossa mãe. Hoje, quando nos reunimos para os jantares de domingo na casa da mamãe, somos apenas uma família normal lidando com problemas normais, discutindo filmes, planejando férias, rindo de piadas bobas. Às vezes ainda temos pesadelos ou momentos de ansiedade quando algo nos lembra dos anos de abuso. Mas agora temos uns aos outros para apoio, temos mamãe para nos lembrar que somos amados sem condições. E temos a certeza de que nunca mais estaremos sozinhos enfrentando o controle de alguém que confunde amor com dominação. E talvez a melhor parte seja que estamos criando novas memórias familiares todos os dias, memórias baseadas em escolha, respeito mútuo e amor verdadeiro. Roberto está namorando uma professora gentil que entende seu passado. Carmen adotou 2 gatos que ela cuida com carinho, mas sem compulsão. Tomás está aprendendo a tocar piano, algo que sempre quis fazer mas nunca pôde. E eu estou escrevendo um livro sobre nossa experiência, não porque alguém está me obrigando, mas porque escolhi compartilhar nossa história na esperança de que possa ajudar outras famílias que estejam passando por situações similares. A casa onde crescemos foi demolida 2 anos depois do julgamento. Nenhum de nós queria mantê-la ou vendê-la para outra família. Em seu lugar, a prefeitura construiu um pequeno parque com playground para crianças da região. É reconfortante saber que onde uma vez existiu tanto sofrimento controlado, agora há um lugar onde crianças podem simplesmente brincar e ser elas mesmas.